Olha só, mas Vitor, mas você está falando que é uma promessa, ele vai me dar alguma coisa, eu vou receber algo? Amém? Deus também dá promessa disso, ele diz, nós vamos ser prósperos. Ele nos diz que nós herdaremos o reino dos céus se nós formos fiéis. Ele diz que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará no mundo. Ele faz, mas essa promessa de Deus para nós, ela se repete num número chamativo. Vamos lá de novo. Eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. Vamos lá para o texto? Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Agora coloca para mim Levíticos 26, 11 e 12. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Papai, nos agracie nessa manhã com a tua presença, como o Senhor tem nos agraciado. Fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, amém. Como eu disse, essa promessa aparece várias vezes, mas muitas vezes em ordens, ou só uma frase ou outra. Nessa manhã nós vamos iniciar apenas falando de uma dessas frases. Eu serei o seu Deus. Quando Deus fala isso para nós, o que vem na sua mente? Imagina só Deus, lembra? Vamos recapitular um pouquinho. Quando Deus tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, eles atravessam, ele mata os egípcios no mar, então o povo acampa, e Moisés sobe 40 dias e 40 noites no monte, desce, e Deus fala para o povo se santificar, que Deus falaria para o povo. Imagina só, irmãos, ai que gostoso, Deus vai falar com a gente. O que você pensa? Vai vir uma luz branca, uma voz suave, algo gostoso, né? Mas como que a Bíblia revela quando Deus aparece? Presta atenção. E Deus desceu sobre o monte. E olha só, e o monte começou a tremer. E ouviam-se raios e trovões. E o monte fumegava. Calma aí, Vitor. Deus apareceu para o povo desse jeito? O monte tremia, fumegava, tinham raios e trovões. Vamos lá. Imagine como você receberia essa frase. Eu quero ser o seu Deus. Essa imagem que eu te dei agora, como Deus apareceu para o povo, que tipo de Deus você acharia que ele seria? Mas esse é Deus, como ele se revelou. Só que aí, se parasse por aí, talvez você teria uma imagem de Deus. Um Deus sério, um Deus rigoroso. Amém? Só que nós temos uma outra aparição de Deus para o seu povo. Como assim, Vitor? João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E como que esse Deus habitou entre nós? Na forma de um homem. E como que esse homem era? Amoroso, bondoso, alegre, justo, gracioso e misericordioso. Então por que, Vitor, Deus se apresentou para aquele povo daquela maneira, e quando nós entramos no Novo Testamento, Deus se apresenta para o povo de outra maneira? Lembra, em Deus não há mudança, não há variação. Vocês se lembram como Deus apareceu para Moisés na sarça? Então tá bom, eu vou libertar. E quando me perguntarem quem você é, eu falo o quê? Eu sou
na nossa versão, o que sou, mas a versão que eu mais gosto, eu serei o que serei. Eu falei domingo passado porque Deus se apresenta a nós, definitivamente, de acordo com aquilo que nós precisamos que Ele se apresente. Então, para aquele povo, naquele momento, que estava com o Egito dentro deles, precisava se aparecer um Deus empoderado, vamos usar essa palavra, justo, que não tolerava muitas coisas. Só que quando ele vem encarnado, Jesus, ele continua aquele mesmo Deus empoderado, só que agora mostrando também que além de ter o lado divino, ele também, olha só, tem um lado humano. Para juntarmos a totalidade de quem é o nosso Deus. Agora, essas duas visões, quando Deus fala para você, eu quero ser o seu Deus, o que vem na sua mente? O que significa Deus querer ser o nosso Deus? Ele não veio para instituir uma religião falando isso. Ele não veio para montar um monte de gente igual e falar, o que eu mandar você faz, é desse jeitinho, tem que se vestir assim, cortar o cabelo assim, não, esquece isso. Isso é o que os religiosos faziam. Sabe como que Deus quer ser o nosso Deus? Se relacionando com a gente. Irmãos, Deus aparece para nós, seres mortais, cheios de falha. Para quê? Para relacionar-se, para mostrar quem Ele é. Deus querer ser nosso Deus, define para nós que Ele está assumindo total responsabilidade pela sua vida. Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai cuidar, Ele vai prover, mas Ele também vai cobrar. Nossa, Vitor, Deus cobrar? Não, calma aí, Vitor, você não está na Bíblia, não. É muito lindo quando Deus chama Josué, né? Todo mundo lembra aquela frase. O que Deus fala para Josué quando Ele chama Josué? Seja... irmãos, imagina só, Deus te chamando, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você. Olha que lindo. Mas a gente costuma pregar só essa parte, né? Mas olha só. Mas se você guardar os meus mandamentos e estatutos e permanecer nos meus caminhos, então eu serei com você. Deus ser o nosso Deus nos dá segurança, mas ao mesmo tempo temor. E não é medo, é temor. Porque o medo, você tem das consequências do que a pessoa pode fazer com você. Agora, temor é você saber que mesmo Ele te dando tudo, você ainda pode errar naquilo que Ele tem te dado. Mas Ele não vai ter as mesmas consequências daquela pessoa que te põe medo. O temer é conhecer, e então eu respeito. Irmãos, ontem eu tive uma experiência com meu filho, e entra muito condizente com isso. Ele gosta muito de carro, e tem um amigo nosso que tem um carro bem legal, e a gente foi dar uma volta com ele. Quando a gente entrou no carro, o cara era muito barulhento, o Benício ficou com medo. Aí o meu amigo falou, vamos dar uma volta. Aí quando ele começou a andar, o Benício falou, papai, eu não quero, eu estou com medo. Eu falei, nossa, ele gosta tanto de andar de carro. E tá bom, eu falei, não, tá bom, vamos descer, mas não, tá bom. Aí eu desci e fui conversar com ele, parece que não, mas bichinho conversa. Eu falei, filho, por que você ficou com medo? É que não era você dirigindo, papai. Aí eu falei, peraí, calma aí. Então ele ficou com medo porque quem estava dirigindo era uma pessoa que ele não conhecia. Você tem medo de quem você não conhece. Agora, o temor, você só tem daquele que você conhece.
A gente costuma usar uma frase muito errada quando nós somos filhos. Tenho medo do meu pai e da minha mãe. Não era para ter medo, era para ter temor. Porque você sabe que mesmo no momento de ira dele, ainda existe amor. Então vamos lá, algumas características do que significa Deus ser nosso Deus. É Ele ser o nosso protetor, a nossa fortaleza. Ele é garantir a presença e o cuidado, estando. Ei, amados, Deus é um Deus que quer se relacionar, e Ele quer cuidar de você, estando com você. As divindades pagãs, aquelas que são, toma cuidado, que nós não cremos, são divindades que vivem longe do povo, lembra? Para eu ter uma boa colheita eu tenho que sacrificar, para eu ter um filho eu tenho que sacrificar, mas ele está lá, vamos usar a mitologia grega, lá no Olimpo, um reino separado só para eles. Mas não, o nosso Deus, Ele está presente. E Ele é fiel. Ah, irmãos, isso, o nosso Deus permanece fiel. Olha só que forte essa frase. Mesmo no auge da nossa infidelidade a Ele. E tem um profeta que, olha só que loucura. Deus manda ele se casar com uma prostituta. A prostituta representava o povo de Israel que estava traindo Deus com outros deuses. E olha só, um tempo essa prostituta casada com esse profeta tem uma vida normal, mas pela rotina ela acaba a voltar para os hábitos da prostituição. Só que olha só, Deus não manda o profeta abrir mão dela. Irmãos, Deus manda o profeta ir resgatar ela. E faz um paralelo com o povo. Assim como o meu povo que me rejeitou e me abandonou, eu vou de novo atrás deles para trazer eles de novo. Porque eu quero ser o Deus deles. Então, para quem quer anotar, eu só quero ler esse texto. Êxodo 6:6, por favor. Êxodo 6:6, nós vamos ter algumas dessas promessas de Deus ser o nosso Deus. Mateus 10, do 29 ao 31. Salmo 145, 18 a 20 e o Salmo 139, 5. Olha aqui, ó. Antes de tirar o povo do Egito. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Olha só. E os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízos. Ah, quando você deixa Deus se tornar o seu Deus, Ele está falando: eu vou te tirar do seu pior momento para caminhar com você e te apontar qual é o seu momento. Então, quando Deus faz a declaração, é algo muito forte. Eu não sei se vocês se lembram, quando Deus chama Abrão para uma aliança, Ele faz um pacto com Abrão, amém? Ele manda Abrão pegar os animais, cortar pelo meio e faz um caminho. Esse era um estilo de pacto que o povo fazia no passado. Então aqueles dois que estavam no pacto passavam pelo meio do sacrifício. Só que quando chega para fazer o pacto entre Deus e Abrão, diz que Deus passa 2 vezes no meio e Abrão não passa. Mas calma aí, Victor, se é um pacto de 2 partes, porque só uma parte fez? Porque Deus, a partir deste momento que Abrão disse sim para ele, assume total responsabilidade pelo futuro de Abrão. Só que tem um segredo nisso aí. A partir do momento que Deus se torna o seu Deus, você abre mão do que você quer para viver o que Ele quer para a sua vida. Abrão abriu mão. Sai da sua parentela, sai da sua casa e vá para irmãos, olha que loucura. Deserto, sem GPS, sem internet. Sai andando aí, Abrão, e eu vou te mostrar. Você faria? Ele fez.
E aí lá em Hebreus, nós vamos aprender que ele é o pai da fé. Mas Vitor, ele viu se cumprir aquilo que Deus prometeu? Não. Como assim, Vitor? Não, ele viu, não. Ele viu uma parte da promessa, o nascimento de Isaac. Porque qual era a promessa de Deus para ele? Eis que de ti sairá uma semente, e eu te farei um pai de grandes nações, e abençoarei todas as nações por intermédio da sua semente. Abraão viu Jesus vindo? Abraão está vendo o que a gente está vivendo hoje? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás, Abraão disse sim para o que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, Deus, Ele quer te mostrar que o seu papel é confiar nele. Mas não é se omitir, é confiar e fazer o que Ele tem te pedido para fazer. Então, ser o nosso Deus é desse jeito. E como que Ele faz isso conosco? Se relacionando, como um pai se relaciona com um filho. Quem é pai vai me entender melhor agora, você que ainda não é pai. Como que é o seu relacionamento com o seu filho? Tem dia que ele, tudo que você pede é uma benção. Fiz mamãe, papai fiz. Obedece que é uma beleza. Mas tem dia que você acorda e o seu filho só faz o que você pede para ele não fazer. Não mexe nisso, ele vai lá e quebra aquilo. Não sobe aí, quando ele vai ver, está caindo de lá. Mas não pode, mas eu quero. Irmãos, olha essa frase. É a frase que a gente fala para Deus, né? Eu quero. Então o que está falando, Victor? O nosso relacionamento com Deus, ele está sujeito a uma variação? Sim, da nossa parte, não da parte de Deus. Porque você também tem dias bons, não tem? E você também não tem dias ruins? Aleluias. Tem dia que você acorda e você não quer nem sair da cama. Mas tem dia que você não vê a hora de sair da cama para fazer as coisas. Gente, crente bipolar? Não. É normal, é o natural. Só que assim como Deus quer ser nosso pai, Ele se mantém constante. Ele não muda de acordo de como você está. Se você acordou bem ou acordou mal, Deus continua sendo o mesmo pai presente ali para você. Deus é o mesmo pai que quer cuidar de você em cada detalhe, mostrando para você que o que importa para Ele é ter você como filho. O maior símbolo de como Deus quer se tornar o nosso Deus é quando Jesus faz aquela oração antes de ser crucificado e Ele pede algo inimaginável. Jesus estava orando e Ele pede assim: Pai, irmãos, presta atenção aqui, faz deles um conosco, como eu e você somos um. E aí Ele continua: que onde eu esteja, eles também estejam. Um Deus encarnado está pedindo para que nós sejamos um com Ele. E onde Ele estiver, nós estejamos juntos. Porque Ele é o nosso Deus. E o nosso Deus quer estar perto de nós, onde nós estivermos. Lembra Salmos 1? Seja no vale da sombra da morte, ou seja num pasto verdejante, Ele estará conosco. E é dessa maneira que Deus mostra que Ele é o nosso Deus, num relacionamento de via de mão dupla. E eu fiquei me perguntando, então, Ele cuida de tudo, Ele guia nosso caminho, Ele faz isso se relacionando com a gente. E por que Ele faz desse jeito? Você já parou para pensar por que
a sua vida com Deus é desse jeito que você vive? Irmãos, eu tenho muitas crises, viu, internas com a palavra, porque a Bíblia é difícil, complexa, mas nós temos o autor dela para ler junto com a gente, né? E eu perguntei para Deus, por que é dessa maneira? E Deus me mostrou algo ao qual nós nunca queremos enxergar. Deus se mostra assim a nós, porque Ele quer nos preparar para o que acontecerá. Por que Deus quer ser o nosso Deus, quer se relacionar com a gente? Que Ele quer nos deixar prontos para aquilo que vai acontecer na nossa vida amanhã. Porque Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe a decisão que a gente vai tomar semana que vem. Ele já sabe o problema que pode acontecer mês que vem. Então por isso Ele quer ser o nosso Deus íntimo perto, para nos deixar prontos para passar da melhor maneira possível aquilo que Ele tem preparado para nós. Assim como um bom pai quer preparar o filho para o que virá, Deus quer nos preparar para aquilo que acontecerá. Então com Deus não há acidentes. Irmãos, Deus é intencional com a gente. Não ache que, isso na minha vida foi um erro no caminho, só se você tomou a decisão unilateralmente. Porque se você fez junto com Deus, é uma fase necessária para você passar e se preparar para aquilo novo que Ele está fazendo na sua vida. Deus se apresenta assim, porque lembra, Ele tinha uma promessa: eis que eu vou tirar vocês do Egito, e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Só que se eu não tiro a mentalidade do Egito, do povo, eles não vão saber desfrutar de uma terra que emana leite e mel. Sabe por que nós passamos por um processo? Porque se Deus não tirar nossas experiências ruins da gente e as boas da gente, quando chegar no lugar que Ele já tem preparado, nós não vamos saber aproveitar. E qual é o lugar que Deus tem preparado para nós? Em Apocalipse vai dizer que Ele fará novos céus e novas terras. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Apenas haverá um reino de paz e alegria, ao qual nós iremos reinar com Ele. Mas para nós chegarmos nesse nível, nesse processo, é necessário essa caminhada nessa vida terrena. Então Deus é o nosso Deus para nos deixar aptos a desfrutar do reino que Ele trará. Assim como Deus fez com o povo, tirando eles do Egito, Ele está fazendo conosco nos dias de hoje, nos preparando para o reino vindouro dEle. Vitor, então eu tenho que só esperar? Não, porque para nós, como Jesus disse, para aquela mulher à beira do poço, e já chegou a hora. Para nós já chegou a hora, nós conhecemos Jesus, nós sabemos o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Então quando que tem que ser manifesto o reino? Hoje, aqui, agora, esperando aquele que virá. O nosso Deus é esse Deus que nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo. Então a primeira parte é essa: Deus quer ser o nosso Deus, para nos mostrar que Ele tem cuidado e zelado de nós. Semana que vem nós vamos entender o que é ser povo dEle agora. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta: quais são as características de um povo de Deus? Nós aprendemos quem é Deus hoje e como Ele quer ser o nosso Deus. E agora, qual que é a nossa parte? O que nós temos que mostrar que nos faz sermos conhecidos como povo de Deus? Essa frase mexe muito comigo, quando aparece na Bíblia, quando um profeta ou os discípulos passavam, todos sabiam que ali ia um homem ou uma mulher de Deus. Pare para pensar.
o que em nós hoje tem que ser mudado, para quando nós passarmos, consigam falar, ali vai um homem e ali vai uma mulher de Deus. Amém. É isso que eu tinha para o dia de hoje. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã?